esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos começando a nossa transmissão do culto de oração e eu creio que se você e a sua família, aqueles que estiverem aí com você, abrirem o coração para que o Deus Todo-Poderoso possa falar, Ele estará ministrando algo novo, algo poderoso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por isso eu te convido a se colocar de pé, se você puder, ou até mesmo assentados, a fechar os olhos. Nós iremos clamar ao Senhor para que durante este culto você possa ser ministrado e que a presença de Deus, que o amor de Deus, que a graça de Deus, que a prosperidade de Deus e o agir maravilhoso do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um. Deus amado, nós neste momento queremos clamar ao Senhor, ministra sobre nós uma palavra nova, ministra sobre nós a sua presença, ministra sobre nós uma novidade do teu Espírito, que o vinho novo da alegria do Senhor possa ser derramado na vida de cada irmão, cada irmã que está se dispondo a investir esse tempo na sua presença. Que o Senhor possa estar ministrando algo poderoso em cada lar, em cada pessoa que irá receber este culto, receber essa transmissão. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, certos de que o Senhor estará ministrando algo novo sobre as nossas vidas. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Hoje eu irei compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 9, o versículo 10, que diz assim: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ultimamente nós temos falado e vivido tempos difíceis. E a pergunta que fica é: diante de tais situações, como tem andado a nossa fé? Será que nós realmente estamos confiando em Deus? Ou temos deixado as dúvidas e o medo tomarem espaço na nossa vida? A verdade é que a nossa fé, diante das dificuldades, elas tendem a diminuir, quando na verdade deveria ser bem o contrário. A gente deveria nos fortalecer na crise e confiar plenamente em Deus. E diante dos problemas, nós não sabemos às vezes como agir, nos levando até pensar que Deus nos abandonou. Mas como diz o próprio texto que eu acabei de ler, Deus, Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Não devemos deixar que as dificuldades e o medo nos tirem da presença de Deus. Quantas vezes eu e você temos perdido oportunidades por causa do medo? Quantas vezes eu e você temos perdido a oportunidade de falar do reino de Deus para outras pessoas, de orar com outras pessoas, com medo de não saber orar? Quantas vezes eu e você perdeu a oportunidade de falar de Jesus? E a pergunta que fica é: quantas vezes mais nós vamos perder essa oportunidade? O mundo, ele necessita ouvir falar de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Devemos tirar da mente das pessoas a imagem desse Deus cruel que castiga todo mundo. Nós e as pessoas devemos entender e precisamos entender que Deus não é cruel. Ele é confiável, Ele é amoroso. E certo disso, devemos depositar toda a nossa confiança nele. Ter plenamente fé de que tudo aquilo que nós colocamos na presença de Deus, ela poderá se concretizar. Afinal de contas, a gente está falando do Deus do impossível. Aquele Deus que fazia no passado, Ele também pode fazer hoje. Nós, como cristãos, nós precisamos nos colocar de joelhos e orar, tendo fé. Nós precisamos levar a palavra de esperança a outras pessoas. E eu quero terminar dizendo que não importa qual seja a situação que você esteja passando na sua vida, não importa qual seja a situação que o mundo está enfrentando neste momento, Deus é infinitamente maior para resolver qualquer problema. Eu disse qualquer problema. Deus, Ele jamais vai nos abandonar. Desde que nós continuemos a buscar, desde que nós continuemos a orar, desde que nós continuemos a nos apegar fielmente ao Senhor. E quando tudo isso passar,
Vamos continuar da mesma forma, buscando a Ele em todo o tempo, pois a fidelidade de Deus é imutável.
irmãos, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nesse tempo de quarentena, você pode continuar exercendo a sua fidelidade, a sua fé ao Senhor, através de transferências ou depósitos bancários na conta da Igreja Metodista do Banco do Brasil. Nós vamos colocar os dados aqui para você poder anotar. Continue sendo fiel ao Senhor para que a nossa igreja consiga avançar e nós não venhamos ser parados por dificuldades financeiras. Vamos consagrar ao Senhor? Feche seus olhos. Deus amado, nós queremos consagrar a Ti os dízimos, as ofertas, a vida financeira da Tua igreja. Deus amado, não permita que venhamos passar por recessão financeira, mas que o Senhor, no meio de tudo isso, possa estar nos mantendo sustentados na Sua graça, no Seu poder. É a oração que nós fazemos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e que pensamos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos e queridas. Quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, que nos diz assim, ó: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos e queridas, nós temos vivido um tempo de luta, nós temos vivido um tempo de incerteza, um tempo no qual nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E nós sabemos que essa graça e essa misericórdia, ela está disponível a nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, eu gostaria de dizer, clame ao nome do Senhor, clame ao nome de Jesus, busque a face do Senhor. Que nesse período de quarentena, que nesse período no qual nós necessariamente temos que ficar em casa, que você busque a presença do Senhor e a face dele em oração. E eu tenho certeza que a sua vida será abençoada no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, viu? Graça e paz, igreja, boa noite. Hoje eu gostaria de convidar os irmãos a refletirem um pouco sobre ansiedade. É natural que em meio aos nossos últimos dias, né, a gente esteja muito ansioso, preocupado, se perguntando, e agora, o que vai acontecer? E lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra de Deus nos diz que não adianta nós ficarmos preocupados, porque nós não temos o controle de nenhuma situação, nós não temos o controle do nosso dia de amanhã, do nosso futuro, porque ele pertence somente ao Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado para não deixar com que a nossa ansiedade, as nossas preocupações, com que esses pensamentos acabem sendo dominadores da nossa mente e tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, sobre o controle de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, tomando o lugar da nossa fé. Lá no livro de Salmos também diz assim, que Salmo 55, versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Ou seja, a gente precisa colocar as nossas preocupações diante de Deus, né? Acreditar, crer que através do Senhor vai ficar tudo bem. E a nossa alma, ela precisa descansar também, né? A nossa mente precisa descansar em Deus. Não existe melhor lugar para isso, né? Do que depositar toda a nossa confiança, nossa fé nos braços do Senhor e acreditar que dias melhores estão sim por vir. O Senhor está cuidando, mas tudo é no tempo do Senhor, né? E a nossa ansiedade, ela não irá fazer com que as coisas melhorem, né? Apenas o Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós continuamos firmes, com fé de que tudo isso vai passar e
e que o Senhor está cuidando de nós, porque Ele nos ama acima de tudo e que Ele é maior do que qualquer coisa, do que qualquer doença. Olá, meu povo de Sumaré, glória a Deus, bom revê-los, amém, amados? Nesse tempo de angústia, tribulação, né? Quero deixar a palavra de Jó 19:25, né? Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra em nosso favor. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Bom em revê-los. A graça e a paz aos irmãos. Vocês estão, como diz o pastor Tom, vocês estão bom? Gente, eu gostaria de deixar aqui um texto, compartilhar com vocês. O texto está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Ele diz o seguinte: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, é o seguinte, o que eu pude entender desse texto aqui? Para a gente não deixar que a nossa nossa fé, seja uma força limitada. Por mais difícil que esteja sendo nos manter distante, não está podendo nos reunir, como de costume, mas as dificuldades sempre vêm, as angústias sempre vêm, e nós precisamos nos manter firme, com bastante foco, com fé, sempre na palavra de Deus, e para que a nossa força não seja uma força limitada, para que qualquer dificuldade que a gente encare seja um motivo para a nossa fé se dispersar. Diante da dificuldade que estamos vivendo agora, sem saber o que vai ser do nosso país, o que vai ser até mesmo de nós mesmos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente se manter sempre com força, se manter com fé na palavra de Deus e não desanimar. Irmãos, gostaria de compartilhar com cada um de vocês, com a sua família, um texto, uma reflexão da palavra de Deus. Encontra-se no livro de Salmos, capítulo 121, um texto muito conhecido de muitos irmãos, que nós gostaríamos de meditar um pouco nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não cochilará, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua te causará problemas à noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos. Nós estaremos entregando esta palavra nas mãos do Senhor. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos para ministrar uma palavra que venha do trono para a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que irá assistir este vídeo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, esse é um texto muito conhecido entre o meio evangélico, entre o meio cristão. Muitas vezes utilizamos esse texto quando vamos sair
né, de casa, numa viagem. E esse texto ele traz consigo uma característica muito interessante. Ele é um dos textos de romagem ou de peregrinação. É um salmo que o povo de Israel falava durante a sua caminhada até o templo para cultuar ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o nosso Deus. E quando nós analisamos esse texto, percebemos que aqueles homens, aquelas mulheres, durante esse caminho, eles tinham muitos medos, muitas inseguranças de como seria a saída deles, o percurso até a chegada no local de adoração, um lugar que poderia ter muitos perigos, muitos acidentes, muitos ladrões, e eles estavam ali sem nenhuma ferramenta de exército, nenhuma arma para se defenderem, estavam indo apenas cultuar o Senhor. E eles, diante das dificuldades, faziam essa pergunta: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Queridos, nós estamos passando por momentos de dificuldades, momentos de tristezas, momentos de inseguranças. Com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, existem muitas perguntas, muitos questionamentos no nosso coração de como será a nossa vida, o que vai acontecer com o nosso emprego, com a nossa família. E diante de todas essas circunstâncias, nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes. Elevar os olhos para os montes é não ficar olhando para as circunstâncias aparentes, não ficar olhando para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas olhar para os planos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque o que o salmista está querendo dizer para o meu e para o seu coração é que as promessas e os planos de Deus para as nossas vidas não falham. A nossa vida não é guiada pelo governo, a nossa vida não é guiada pelas circunstâncias, pelas doenças, pelas pragas, pelas lutas, pelos problemas. As nossas vidas são guiadas por um Deus poderoso que não dorme, não cochila, está sempre pronto a nos auxiliar. E é esta palavra que eu gostaria de trazer para o seu coração nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós tenhamos que enfrentar inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, o nosso Deus Todo-Poderoso não dorme. Ele está lá no trono, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos. Ele continua governando todo o universo em suas mãos. E aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor têm certeza de socorro. Aqueles que confiam no Senhor têm um Deus que caminha ao lado dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa noite esta promessa de Deus possa se renovar no nosso coração. Se você que está me ouvindo nunca experimentou um agir de Deus na sua vida tão tremendo, que você possa colocar o seu coração em Deus e que você possa pedir para que Ele venha se manifestar na sua vida. Se você ainda não conhece Jesus, você tem uma excelente oportunidade de nessa noite ou no momento que você ouvir esta palavra, entregar a sua vida verdadeiramente para este Deus que é poderoso, que nos ama e que tem um amor tão grandioso, tão poderoso para as nossas vidas, capaz de nos proteger de toda e qualquer situação. Querido irmão, querida irmã, que esta palavra te incentive a continuar lutando, continuar vivendo na esperança do nosso Deus, continuar lutando para que as promessas do Senhor não se murchem, não se esvaziem, não se quebrem sobre as nossas vidas e que nós venhamos manter sempre acesos a chama da esperança de Deus no nosso coração. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que, como a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, o Senhor nos protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a nossa vida. O Senhor protegerá quando nós sairmos.
o Senhor protegerá quando nós chegarmos, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos guardando e que as promessas de Deus sobre a nossa vida nunca se apaguem, mas permaneçam sempre vivas em nosso coração, em nossa mente. Esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o meu e para o seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, igreja amada, a igreja é chamada para dobrar os joelhos, para que o Senhor possa vir em nosso favor e interferir nessa história. Queridos, eu gostaria de apresentar para os irmãos pelo menos 10 motivos de oração que eu, você, nossa igreja precisamos ter nesse tempo de crise para que nós venhamos vencer para a louvor e glória do Senhor. O primeiro motivo são pelos pesquisadores, esses homens e mulheres que têm trabalhado 24 horas por dia para que o Senhor possa estar iluminando a mente deles, que o Senhor possa estar abençoando e que a cura, os remédios, o tratamento possam ser descobertos em nome de Jesus. Também nós temos que orar pelos idosos e por todos aqueles que estão no grupo de risco, pessoas que estão com doenças, pessoas que ao serem contaminados por esse vírus podem enfrentar complicações e irem até a morte. Por isso, é nosso dever orar por essas vidas. Orar também pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão combatendo, que estão trabalhando, fazendo hora extra, se expondo a este risco, assumindo a responsabilidade pelo cuidado das nossas famílias, da nossa população. Temos que orar também pelos nossos governantes, pelas lideranças deste país, das lideranças do mundo, para que eles possam receber instrução de Deus, para tomarem decisões baseadas naquilo que é a vontade de Deus e não naquilo que é a vontade do homem. Precisamos orar pelas igrejas que neste tempo de crise estão com dificuldades de evangelizarem, de estarem com as suas portas abertas. Muitas igrejas pequenas, igrejas que não têm condições de estarem transmitindo seus cultos pela internet. Temos que orar para que o evangelho não venha perder força, antes que essas igrejas possam se fortalecer no Senhor. Temos que orar também por aqueles pacientes que precisam de doação de sangue e devido à quarentena estão com dificuldade de receberem essa doação tão preciosa na vida deles. Recém-nascidos que precisam de doação de leite e por causa da quarentena não estão recebendo essa doação de leite materno. Temos que orar muito pelos moradores de rua que por causa da quarentena estão sendo desassistidos, porque muitas ONGs, muitas instituições religiosas têm abençoado os moradores de rua, mas por causa da quarentena não conseguem desenvolver este papel. Temos que orar muito pelos profissionais autônomos, esses profissionais que estão com seus trabalhos restritos, estão com dificuldade de conseguirem emprego, conseguirem serviço e assim estão levando dificuldades financeiras para as suas famílias. Temos que orar também pelos pequenos empresários que dependem desses serviços para manterem os seus negócios de pé. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que durante um momento de oração, eu e você venhamos nos lembrar dessas pessoas para que o agir e a graça de Deus venha sobre a vida deles, venha sobre essa história e que esta praga cesse para louvor e glória do nosso Deus. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos. Nós estaremos orando, nós estaremos buscando a face de Deus, nós estaremos clamando ao nosso Senhor, crendo que Ele está nos ouvindo. Pai amado, neste momento, queremos colocar as nossas vidas diante do seu altar, pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus, ministra uma bênção sobre a nossa vida, ministra uma bênção sobre a nossa nação, ministra uma bênção, Pai, sobre este mundo. Deus amado, que vidas possam chegar ao conhecimento da sua palavra pela manifestação do seu poder. Mostra mais uma vez, Deus, que o Senhor está no trono. Mostra mais uma vez que o Senhor é aquele que governa todas as coisas, que o Senhor não está limitado a diagnóstico humano, o Senhor não está limitado a previsões humanas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, e não existe nenhuma criatura, nada que possa ser maior do que o Senhor.
Por isso clamamos a Ti, Deus. Manifesta a Sua graça no meio do Teu povo, trazendo paz, sabedoria, amor, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não provém do Senhor, que tem se manifestado nesta nação, tem se manifestado nas igrejas, tem se manifestado nas famílias, seja desfeito, destruído, para louvor e glória do Teu santo nome. Deus, nós cremos no Seu poder, cremos no Seu agir, cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que continua com seus braços abertos para receber todo aquele que clamar e buscar ao Senhor. Nós temos buscado ao Senhor, nós temos clamado a Sua presença. Por isso, Deus, nós pedimos, ouve a nossa oração, manifesta a Sua graça, trazendo paz em cada lar, tirando a ansiedade, tirando o medo, Pai, em nome de Jesus, guardando as nossas famílias, guardando os nossos amigos, ó Deus, deste vírus, guardando, Pai, as nossas igrejas, abençoando o Seu povo, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, nós clamamos ao Senhor pela economia deste país. Deus amado, repreenda toda ação que quer destruir a capacidade financeira de cada irmão, cada irmã, de manter a sua casa, em nome de Jesus. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus amoroso, cremos que o Senhor é poderoso, cremos que o Senhor é aquele que tem em suas mãos o governo de toda a história. Por isso nós clamamos ao Senhor que esta praga, que esta enfermidade, que esta doença tenha um propósito de glorificar o Teu nome no meio desta nação. É a oração que nós fazemos, Pai, crendo que o Senhor está recebendo, crendo que o Senhor estará nos abençoando. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Igreja abençoada, espero que este culto e esta palavra tenha edificado a sua vida e a sua família. Se esse foi o caso, por favor, faça com que este culto chegue ao maior número de pessoas possível do seu convívio, do seu trabalho, para que nós possamos levar uma mensagem de esperança para aqueles que necessitam. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana, a paz do Senhor.